Você revestiu, mudou, tirou a roupa velha, vestiu a roupa nova de Cristo. Então, agora, como é que nós devemos caminhar? Como que deve ser essa nova realidade? Nós paramos, ontem falando a respeito do amor, que é o vínculo perfeito, que nós devemos amar neste mesmo padrão. Hoje nós vamos ler em Filipenses, capítulo 1, versos de 9 a 11, e a partir do amor nós vamos continuar a nossa reflexão. Filipenses 1, de 9 a 11. De 9 a 11. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém. Deus, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é luz, e sendo essa luz maravilhosa, Pai, envolvida em toda a verdade e santidade, o Senhor nos iluminou. O Senhor fez raiar sobre nós o sol da graça e o sol da justiça do Teu Filho Jesus. E o Senhor, ó Deus, se revelou a nós de forma clara na pessoa dele e na Tua palavra. E agora, Pai Santo, nós temos o privilégio, Deus, de estar aqui com as Escrituras abertas, desejando essa iluminação do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai Santo, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que, preparados por Ele mesmo, Deus Santo, a Tua palavra encontre abrigo em nós, na nossa vida, no nosso andar, no nosso pensar, no nosso sentir, moldando, Pai, modelando o caráter de Jesus em nós. Assim eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Querido, certa feita, um agricultor fez no quintal da sua casa, da sua chácara, um lindo pomar, cheio de diversas árvores, diversas frutas. Mas lá, bem quase ao meio do pomar, se destacava uma árvore bem grande. E aquela árvore, ela ocupava espaço, ela consumia os recursos da terra e de água, igual aos demais. Era uma árvore que se destacava pela sua altura, pelas suas folhas bem verdes, suas galhas grandes, sua copa bem frondosa. E todos que viam aquela árvore, então, acreditavam que aquela árvore, ela talvez fosse até mesmo a que se mais destacava dentro daquele pomar. Mas um detalhe é que quando chegava a época, aquela árvore produzia fruto. Ela não produzia fruto algum. Aquela árvore, ela ocupava um bom espaço, ela consumia o espaço da luz solar, ela ocupava o espaço da terra, consumia recursos, mas aquela árvore não cumpria o seu propósito. Ela não cumpriu o objetivo para o qual ela estava lá. Jesus, falando de árvores parecidas, ele disse assim, toda figueira que não produz fruto, o que faz com ela? O que tem que fazer com ela? E fazer o que mais? Lançar no fogo. Jesus também nos comparando a galhos, ele disse que ele é o tronco da videira e nós devemos ser os galhos. Ele disse que quando a gente está ligado nele, a palavra dele limpa, quebrando os galhos secos de nós para que a gente produza mais fruto. E ele diz que todo ramo que estando em mim e não der fruto, corta. Mas o que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda. E ele repete, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Aqui Paulo vai repetir praticamente esse mesmo conceito. Quando ele fala que nós produzimos fruto da justiça que vem por meio de Jesus. Porque Jesus é a fonte que faz com que eu e você, ligados nele, recebendo
vitalidade dele, por meio dele, então a gente vai agora produzir os frutos que Deus espera de nós. Lá em João, o fruto lá é muito claro. É amar os irmãos. Lá o fruto é esse. Ele vai dizer, olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a vida pelos seus próprios amigos. E ele está falando que ele amou os amigos dele. E ele vai dizer então, lá mais à frente, que a nossa peleja com ele, estando nele, não é vã. O nosso serviço não é vão. E ele diz que, olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí ele vai, por isso vos digo, amem-se uns aos outros. Então o que ele está falando, querido, é um caráter moldado a partir do amor dele, para que a gente possa então expressar isso para os outros. Então aqui a gente conecta com o que a gente pensou ontem. Como aquela árvore, querido, e como esses ramos que não produzem frutos, assim também pode acontecer na jornada cristã de muita gente. Na jornada cristã de muita gente. Uma pessoa pode ter aparência de piedade, linguagem evangélica, frequência na igreja, até mesmo conhecimento bíblico e até certa admiração dos outros. Mas a pergunta decisiva continua sendo: há fruto? Mas eu sei recitar vários versículos e textos bíblicos, não interessa, há fruto? Há mais de 30 anos, pastor, eu frequento uma igreja, não interessa, há fruto? Mas eu sou filho, tem fruto? O fruto do caráter de Cristo já é manifesto em você, na sua vida, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua relação com Deus? Há fruto? É essa a pergunta, querido. A vida cristã madura não é medida apenas pelo que você aparenta ser, mas pelo fruto que nós produzimos, e o fruto que produzimos é sempre para a glória de Deus. O fruto de uma fé madura sempre glorifica a Deus. E é exatamente isso que Paulo ele vai ensinar para nós aqui nesses versículos. A carta aos Filipenses, que foi escrita por Paulo em um contexto de prisão. Mas, embora preso, é uma carta que expressa alegria, gratidão e afeto por aquela igreja. Desde o início da carta, o apóstolo Paulo deixa claro o amor que ele tem pela igreja dos Filipenses e a confiança na obra que Deus realizou na vida daqueles irmãos. E aqui nos versículos anteriores ele agradece porque aqueles irmãos demonstraram amor, cooperando com ele, enviando ajuda para ele enquanto ele estava lá na prisão. E ele diz para aqueles irmãos: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia que Jesus voltar, até o dia de Cristo Jesus. Então, querido, agora aqui nos versos 9 a 11, Paulo ele registra uma oração. O que ele está fazendo aqui pelos irmãos da igreja de Filipos é orando. E quando ele ora, e aí sempre que o apóstolo Paulo faz uma oração, a gente deveria prestar muita atenção. Por quê? Porque geralmente o apóstolo Paulo está orando por questões essenciais para a vida da igreja. Ele está se ocupando em falar com Deus a respeito daquilo que os crentes mais precisam. Quando você olha nas orações lá na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, quando ele fala que os irmãos deveriam crescer no conhecimento da altura, da profundidade, da largura e da intensidade do amor de Deus. Então sempre ele está pedindo alguma coisa. Olha, que abra os olhos do coração de vocês e dê para vocês discernimento espiritual, para que vocês possam entender a natureza do poder que atua em vocês. Se a gente olha, escuta palavras como essa, ele fala assim: eu só leio o texto e passo por cima. Mas ele está falando de coisas essenciais. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Então, querido, ele está falando: olha, o que ele deseja é ver crescer na vida daqueles crentes não apenas entusiasmo religioso, mas maturidade real, discernimento santo, integridade prática e fruto espiritual. É isso que ele espera ver na vida daqueles irmãos. Nós corremos muito risco, querido, de medir a igreja por movimentação humana. Movimentação humana. O que é uma igreja animada para você?
O que é uma igreja que realmente é relevante para você? No nosso tempo, uma igreja animada, relevante, significativa, tem sido aquela igreja onde eu vou e eu me sinto muito bem lá. Muito bem lá. Tem mais a ver com as nossas emoções, não com o nosso caráter. Tem mais a ver com sensações. Se o que é dito me faz suspirar e quase andar fora do chão. Onde nós fazemos as nossas programações e aí todo mundo se engaja, todo mundo pega firme, faz e trabalha. E nós podemos fazer tudo isso, querido, sem ter o que é essencial. Nós podemos ser uma organização humana muito bem articulada, muito bem encaixada. Nós podemos amar e gostar demais dos relacionamentos que nós temos na igreja e ainda assim, querido, viver sem o essencial. Nós podemos ser uma árvore grande, alta, frondosa, que ocupa todo o espaço e ainda assim não produzir o fruto que Deus quer. Isso pode acontecer com a gente, como igreja. Isso pode acontecer comigo e com você, como cristão. Como cristão. As Escrituras estão aí na nossa mão, o Espírito Santo está aí no nosso meio, os dons dos irmãos estão aí à minha volta, a palavra de Deus está sendo constantemente pregada, ensinada, a obra de Deus está sempre sendo apontada para ser feita, mas o meu pior pecado é o pecado da indiferença. Nada disso me toca. Esse adubo não me nutre. Essa água não me irriga. Mas eu vou passando anos e anos por aí dessa forma, sem o fruto real. Sem o fruto real. Isso é possível, querido. E isso deveria nos fazer tremer. Isso deveria nos fazer, querido, ficar extremamente incomodados. Extremamente incomodados. Porque é muito fácil a gente confundir a vida cristã com a rotina religiosa. Com a rotina religiosa. E aí e aí sabe qual que é o pior engano dentro da igreja para mim e para você? É quando nós achamos que cumprindo bem a rotina religiosa nós estamos bem. Nós estamos ótimos. Eu cumpro a rotina religiosa com dedicação e responsabilidade. Mas a pergunta continua sendo: há fruto? Há fruto? Quando você abre a boca, há fruto? Quando você corresponde às pessoas, há fruto? Quando você olha para esse mundo caído e quebrado, a sua ação é redentiva e dá fruto? Quando você percebe as pessoas na cegueira e na ignorância a respeito da salvação e de Cristo, a sua vida, o seu testemunho, vivido e falado, dá fruto? Quando você negocia, vende ou compra, o seu caráter demonstra o fruto? A pergunta é essa, querido, é isso que importa. É isso que importa. Se há o fruto. Então, querido, a maturidade cristã, ela se revela quando esse fruto manifesta em nós com amor, mas esse amor cresce com discernimento e produz uma vida íntegra e transborda em frutos de justiça. E aí sim Deus é glorificado. Se a gente fosse resumir o que Paulo está falando nesse texto, numa frase seria isso: a maturidade cristã se revela quando o amor cresce com discernimento, produz uma vida íntegra e transborda em frutos de justiça para a glória de Deus. Mas por que Paulo está falando dessas coisas? Porque isso é importante, meu irmão. E é por isso que a palavra de Deus, ela precisa vir, entrar na nossa vida e entrar na nossa agenda e redefinir a nossa agenda. Porque coisas como estas, nós não pensamos nisso no dia a dia. Talvez a igreja que eu tenho na minha cabeça não contemple isso aqui. Por quê? Porque eu tenho uma ideia humana de igreja. E as Escrituras é justamente para reorientar isso. Eu tenho uma ideia humana do que é um cristão maduro. Mas o que Deus diz? Qual é o fruto que Deus espera? Então, querido, nós vamos ver o fruto da maturidade cristã. Nós vamos ver isso em 3 verdades.
A primeira delas, querido, é que você deve crescer em amor com conhecimento e discernimento. Ontem nós já falamos que precisamos amar como Cristo, porque nós somos amados, certo? Mas hoje eu queria falar para vocês como deve ser esse amor. Como deve ser esse amor? Olha lá o versículo 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Aqui o apóstolo Paulo ele traz uma ideia de um recipiente, de um vaso ou uma vasilha, onde você vai colocando lá dentro, até que chega um ponto que começa a derramar. E aí não tem problema. O amor é a virtude que não tem problema derramar. Pode deixar transbordar. Pode deixar transbordar. A Escritura diz assim: a ninguém deveis nada senão o amor é a dívida que você já nasceu com ela. Você nasce na fé cristã já devendo o amor. Por quê? Por que você deve o amor? Porque você foi muito amado. Você foi muito amado. Você dá aquilo que você recebeu. Paulo ele começa a sua oração, querido, falando sobre isso. E isso é muito significativo. Ele não pede primeiro dons. Não pede dons. Ele não pede habilidades para a igreja. Ele não pede recursos para a igreja. Mas ele pede a Deus que a igreja transborde em amor. Transborde em amor. Então, a maturidade cristã começa aqui, querido, no crescimento de um amor que não é raso, nem sentimental, nem cego. O nosso amor, ele não pode ser raso, ele não pode ser um amor só de aparência, ele não pode ser sentimental, porque senão ele é um amor muito covarde, e nós temos esse tipo de amor sentimental e covarde dentro da igreja. Quer ver quando você tem ele? É quando o irmão, ele está totalmente equivocado, mas você não tem coragem de falar para ele. Por quê? Porque você quer a aprovação dele. E aí você acha que acolher ele é sorrir para ele e falar: ô meu irmão. E na verdade o verdadeiro amor é você olhar nos olhos dele e falar assim: meu querido, com todo o amor que eu lhe tenho, você está completamente errado. O amor raso, ele não quer desgaste com ninguém. Ele não quer desgaste com ninguém. E na verdade é um falso amor, porque na verdade eu amo a mim mesmo. Porque eu prefiro deixar o outro na cegueira desde que ele me aprove. Você nunca fez isso, não? Eu já fiz inúmeras vezes. Eu deveria olhar no olho da pessoa e dizer assim: meu querido, você não pode continuar assim não. Você não pode pensar assim não. Você está errado. Mas se eu falar isso para ele, vai ser desagradável. Então você percebe que quando eu não falo a verdade para o outro, não é porque eu amo ele, é porque eu amo a mim mesmo. Eu não estou procurando a glória de Deus, eu estou procurando a minha própria, porque eu quero que o outro fique bem comigo. Então está tudo bem, deixa ele bem. Ah, mas o que faz isso, fala aquilo, não vai fazer, não pode fazer não. Não, mas não pode falar que não pode, deixa cada um ter a sua ideia, deixa cada um tal. Não é assim, meu querido, a verdade é uma só. O nosso amor não pode ser um amor raso, precisa ser um amor verdadeiro e com discernimento. Verdadeiro e com discernimento. Não pode ser um amor sentimental, um amor cego, um amor desorientado, ou orientado pelas emoções próprias. Não pode ser um amor assim. Note que Paulo ele não está falando aqui de qualquer amor. Ele não está defendendo um amor vago, um amor sem conteúdo, um amor sem verdade, um amor sem direção. Ele diz que esse amor deve crescer como? E que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Aqui ele colocou tudo no mesmo período. Crescer em amor e crescer em conhecimento e discernimento. Então é um amor que ele não é desorientado, mas é um amor firmado na verdade. O amor cristão, ele não é apenas intenso, mas ele é um amor instruído. É um amor que não é apenas calor, mas é também luz que ilumina e mostra o caminho. Não é apenas emoção, mas é também percepção.
percepção. O amor cristão não é um amor do acolhimento pelo acolhimento, mas é um amor que vai do acolhimento para a transformação em Cristo. Então não é um acolhimento indistinto. Pelo contrário, o amor cristão, ele me conduz de onde eu estou para Cristo. E aqui, querido, há um processo transformador. Hoje aqui alguém pela manhã falou, eu não lembro quem foi, mas foi uma mulher, falou, ou foi ontem, falou assim que a palavra foi confronto. Acho que foi a Deise, né? Falou, foi confronto, que ficou para mim, assim, ser confrontado. É isso mesmo. O amor verdadeiro confronta. Você aqui que é adolescente, quem é as pessoas que mais te aborrecem? Seus pais. Por quê? Porque eles te amam. Porque eles te amam. Quem não te ama, vê você enfiar a cabeça no buraco, tudo bem. O seu pai e sua mãe, a menos que eles não te amem, mas se eles te amam, eles não vão deixar você enfiar a cabeça no buraco. E eles vão te aborrecer mesmo. E talvez, meu pai e minha mãe só briga, só enche, só porque te ama. Vai ser órfão. Vai ser órfão, não tem ninguém que importa com você, que ninguém se importa com as burradas que você faz. Não é um amor desorientado. E o amor cristão na igreja, querido, também não é. Também não é. Mas é um amor que cresce em conhecimento e discernimento. Então, querido, esse ponto ele é importante. Há pessoas que falam de amor, mas desprezam a verdade. Há pessoas que defendem a verdade, mas defendem uma verdade sem amor. Aí está o problema. O quadro do amor cristão é um amor que se estabelece na verdade. E uma verdade que é dita de forma amorosa. É esse que é o ensino das Escrituras. Então, na vida cristã madura, o amor, ele é a virtude suprema. Mas esse amor, ele não está solto. Esse amor, ele está governado pela verdade. Governado pela verdade. Eu fui lá e tive que falar uma verdade dura. Se eu falei uma verdade dura e é a verdade, e falei essa verdade dura de forma amorosa, isso é amor mesmo, viu? Pastor, mas doeu, mas é amor. Nós temos que ter discernimento. A verdade traz esse discernimento. Às vezes nós acostumamos com a igreja ser um campo que não tem governo. Porque, por muito tempo, querido, o movimento de crescimento de igreja trouxe umas coisas muito boas, mas trouxe outras terríveis. Porque trata a igreja como se a igreja fosse assim, uma agência que tivesse que captar associados. E aí tem que fazer tudo o que agrada os associados, porque senão os associados vão embora. Aí o motivo do associado ficar é como ele é tratado. Não Cristo, não a verdade. E a igreja se tornou esse negócio de uma verdade, de uma meia-verdade, porque se falar a verdade não é amor. Pelo contrário, querido. Pelo contrário. Então nós temos que ter um amor que derrama, mas ele vai crescendo, porque nós estamos crescendo em conhecimento e em discernimento. Então, isso faz todo sentido, querido, porque a graça de Deus, ela não anula a mente, ela renova a mente. O novo homem não é chamado para viver impulsos espirituais desordenados, mas uma piedade moldada pela palavra que traz esse discernimento e esse conhecimento. Então, o conhecimento, querido, tem que ser a base do nosso amor. E o nosso amor precisa caminhar com discernimento. Isso confronta dois erros comuns. Primeiro, amor sem critério. Amor sem critério. É quando a pessoa pensa que amar é aprovar tudo, tolerar tudo e nunca confrontar nada e nunca fazer nada. Certa feita, a pessoa disse assim para mim, falou, pastor, eu tô numa crise porque a minha família está brigando comigo. A minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque tem o fulano, que era meu ex-marido, e ele passa por umas dificuldades, aí ele vai lá me pedir dinheiro, eu vou lá e compro esses dias, ele é pai do meu filho, esse dia eu passei lá na casa dele, a geladeira estava sem nada, aí eu fui lá, fiz uma compra, coloquei ele na casa dele, e tal,
E eu falei assim, tá, e qual que é o problema da sua família? É porque eles acham que eu não devo fazer isso. Eu falei, mas só aí, e por que você tem que fazer isso? Você é uma mulher, ele é um homem jovem, forte, saudável, por que você é uma mulher que tem que encher a geladeira dele? Ah, é porque ele não para em emprego nenhum. Aí eu falei, mas por que você faz isso? Pastor, porque Jesus mandou amar. Eu falei, não senhora. Não senhora. Isso não é amor. Você está sustentando um marmanjo sadio, folgado, malandro, que está se aproveitando de você, e você está usando Jesus para fazer um negócio desse. Eu vou te falar uma coisa, você está atrapalhando ele, minha irmã. Esse homem tem que se virar na vida, esse homem tem que ter responsabilidade de cuidar dele. Um homão de 30 anos, saudável, bonitão. Aí eu falei, sabe por que ele não para em serviço? Porque você não deixa. Não, pastor, eu nunca deixei. Sim, porque quando ele larga serviço e não trabalha, você vai lá e enche a geladeira dele, por que ele vai trabalhar? Para que ele vai trabalhar, irmão? Falei, seu pai está certo, sua mãe está certo, seus irmãos estão certo. Isso não tem nada a ver com a sua fé e não tem nada a ver com o cristianismo, não. Tem amor cristão nisso aí, não. Você está atrapalhando esse homem de ser um homem de verdade. Você está contribuindo para ele ser um moleque. Mas a coitada estava achando que ela estava... É o amor de Jesus. Meu querido, amor sem discernimento? Não. Isso não é amor, não. Isso não é amor, não. Não é isso que a Escritura ensina. Nós temos que amar? Temos. Mas se para amar tiver que engolir a verdade, então já não é amor. Se para amar tiver que fazer tudo que os outros querem, amar não é fazer tudo que os outros querem. Amar é agir com o outro segundo o discernimento e o conhecimento da verdade. Não é o outro o padrão do meu amor. O padrão do meu amor é Cristo. E quando Jesus teve que falar algumas verdades para as pessoas, ele falou, não falou? Falou. Para com isso, gente. Para de hipocrisia. Vocês estão andando atrás de mim porque vocês comeram pão e encheu a barriga. Já pensou se um pastor falar isso hoje? Ah, para com isso, gente. Vocês ficam aí nesses cultos maia só para comer. Pastor, cala a boca, como é que eu falo um trem desse? Mas Jesus falou, não falou? Não precisou falar? Para, gente. Vocês estão andando atrás de mim porque vocês comeram pão. Vocês estão andando atrás de mim porque vocês comeram pão. É esse o interesse de vocês. Mas Jesus fala, nós falar é desamor. É desamor. O amor, querido, não é separado da verdade e nem sem discernimento. Não é de qualquer forma. Então, porque senão a gente não ajuda de fato as pessoas. Então o amor, querido, sem critério, o amor sem discernimento se torna permissividade. E o segundo erro é discernimento sem amor. Já viu gente que sabe demais e conhece demais e fala demais da Bíblia e da fé, mas também não tem empatia nenhuma? Por quê? Porque daí o discernimento se torna uma ferramenta de autoafirmação. Aí quando a questão é o meu ego, a minha autoafirmação, a minha autoglorificação, aí eu sou incapaz de amar, porque eu sou idólatra. Eu estou preocupado comigo, com a minha glória. Então, o amor sem discernimento é um erro. Mas o discernimento sem amor é o outro lado da mesma moeda, é o outro extremo do erro. Então a junção é nós amarmos, termos toda a disposição, mas não sem o discernimento da verdade. Esse é o padrão da maturidade cristã. Por que é necessário dizer isso, querido? Porque quando a gente fala assim, não, porque nós temos que amar, você já viu que muitas vezes a igreja é julgada e condenada, acusada de não amar, sabe por quê? Porque a igreja não fez o que a pessoa queria. Eu queria isso. Se vocês não fizerem, então vocês não amam. A igreja é acusada e condenada por causa disso constantemente. Ah, porque ela na igreja fica falando de amor, de amor, de amor. Toma vergonha, você está falando de amor. Amor para você é fazer o que você quer. Não é o que eu quero, não é o que o outro quer, é o que a verdade, o discernimento da verdade, o conhecimento da verdade me orienta, que é amor. E muitas vezes é isso mesmo, amar é dizer não. É dizer não para o que muitos querem. E nós precisamos, querido, entender isso para a gente parar com esse lero-lero.
Ah, mas por que a gente fala de amor? Na igreja fala de amor, mas o fulano. Ah, mas o fulano largou de vir na igreja, ele virou as costas da igreja, falou mal da igreja, ninguém foi atrás dele. A culpa é nossa. É nós que somos amorosos, porque o outro largou de não quer andar com nós, e nós é que somos ruins. A gente está aqui fazendo culto do mesmo jeitinho. As coisas estão aqui acontecendo do mesmo jeitinho. Acolhendo todo mundo que chega do mesmo jeitinho. Mas lá, se você não sair doido correndo atrás, é porque você é desamoroso. E quem foi embora e largou nós, não é desamoroso, não. É nós que somos. E sabe o que a gente faz? A gente aceita esse discurso e começa a falar dentro da igreja, para constranger uns aos outros ainda. Para com isso, irmão. Isso tem nada a ver com amor. Se o meu motivo aqui não é Cristo, qual outro motivo que compensa daqui? Qual outro motivo que compensa daqui? Se alguém deixou Cristo e não quer andar aqui porque não quer andar com Jesus, o que adianta nós? O que adianta nós? E eu não me culpo com isso não, viu, gente? Eu não dou conta mesmo. Eu não dou conta. Eu tenho 3 filhos para criar, não dou conta de criar esses meninos do jeito que eu queria. Eu queria ser diferente do que sou, não dou conta ainda. Tem muita coisa que eu queria ser diferente, eu não consigo. Eu estou aqui para pregar, para ensinar ali. Tem dia que eu estou pregando para vocês e eu apanhei lá e estou apanhando aqui de novo. Ah, mas eu não vou lá porque o pastor Paulo... não põe culpa em mim. Se você não estiver aqui por causa de Jesus, eu não quero ser o seu motivo para estar aqui. E amar é falar a verdade para você. Amar é falar a verdade para você. E nós temos que parar com essa falta de discernimento, esse amor sentimental, raso, humano, que é mais um paparico do que um amor que realmente transforma. A gente precisa amadurecer isso. De uma vez por todas, nós precisamos amadurecer isso. Mas a segunda verdade, querido, que Paulo vai falar aqui, é que você deve aprovar o que é excelente e viver com integridade. Olha o que ele vai dizer no verso 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de que Cristo voltar. Essa afirmação aqui, quero viver o que é importante, a ideia de importante aqui é daquilo que é fundamental, mas não só fundamental, mas que também é elevado. A comparação aqui que Paulo está fazendo, quando a gente olha para o texto original, não é assim, tem aquilo que é negativo e aquilo que é importante e elevado. Não é. O que Paulo está falando é assim, existem coisas que são beleza, são boas. Mas você é maduro, é quando você não para nas coisas que são boas, permitidas, mas você vai para aquilo que é excelente. A maturidade aponta para isso. A maturidade aponta para isso. Então, querido, ele mostra o propósito desse amor que cresce em conhecimento e discernimento. Não é que você saiba mais, o objetivo é que você viva melhor. O conhecimento espiritual verdadeiro vai derramar em escolhas melhores, em escolhas santas. Então, se você cresce em amor com discernimento e entendimento, isso, querido, você vai poder discernir o que é elevado. Você vai discernir, compreender o que é verdadeiramente importante, porque você tem um amor que tem discernimento e conhecimento. Então você vai compreender o que é importante, o que é elevado, o que verdadeiramente compensa ser vivido. É com esse entendimento e com esse amor que você vai alcançar essa maturidade. Isso é muito mais profundo, querido, do que discernir entre certo e errado. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda está naquela fase, tem um período para essa fase que é normal, que é o início da fé. No início da fé, a gente sempre pergunta, isso é certo? Isso pode ou isso não pode? Mas na maturidade, a gente não está perguntando se é certo ou errado, se pode ou se não pode. Nós estamos perguntando é isso que glorifica a Deus? Isso é o melhor a ser feito para a exaltação do nome de Deus? É isso que tem que ser feito para que eu expresse em mim o caráter de Cristo? Eu não estou comparando certo e errado. Eu não estou no pode e não pode. Pode e não pode, querido, é imaturidade. O que as suas crianças chegam para você quando ele não conhece uma coisa, uma comida?
Que é isso? Que é isso? Que é isso? Quando ele vê lá uma coisa de comer lá que é na rua, o quê? Ou a hora. E quem ele vira para você e pergunta? Pode ou não pode? Quem pergunta pode ou não pode é criança. Cristão maduro não está preocupado se pode ou não pode. Ele compreendeu o que é importante. Ele entendeu que há coisas que são elevadas. Ele não está aqui embaixo na imaturidade, não pode ou não pode. E aí vira um pode, não pode, né? Pastor, pode. Mas se o pastor falar que pode. Não, e tem pastor que ama isso. Tem pastor que ao invés de orientar a maturidade, ele ama ele ser você consultando ele. Que ele é quem diz para você se pode ou se não pode. Isso é controle, querido, disfarçado. Isso não é amadurecer ninguém. Esse negócio de regrinha, já viu igreja baseada em regrinha? Quase que tem um código, né, de conduta. Aqui pode e aqui não pode. Isso é menino. Nós estamos preocupados com coisas excelentes, com coisas elevadas, verdadeiramente importantes, para que você viva de modo puro, sem culpa, olhando para o dia que Jesus vai voltar. A maturidade leva a gente a pensar dessa forma. O que é elevado? O que glorifica a Deus? O que confirma o caráter de Cristo em mim? A minha identidade em Jesus? Eu posso? Pode. Mas glorifica a Deus? E lembra, Paulo aqui não está lidando com certo e errado. Ele está falando de coisas que são... Ele falou assim, olha, tem coisas que são boas, mas tem coisas que são excelentes. Tem coisas que não tem problema nenhum, mas tem coisas que você não se ocupa com elas não, que elas ainda são pouco pequenas, baixas. Tem coisas que são excelentes e verdadeiramente importantes, se preocupa com elas. É assim que um cristão maduro pensa. E aí eu vou viver de modo puro e sem culpa por causa dessa mentalidade para com Deus. Ele vai acrescentando, vocês são puros, irrepreensíveis para o dia que Jesus voltar. Aqui não é a ideia de sinceridade, algo sem mistura, sem falsidade, ser irrepreensível, né? Viver aqui de modo puro e sem culpa, aponta para uma vida que não escandaliza, que não oferece tropeço, que permanece firme diante de Deus. E ele aponta aqui, querido, para o dia de Cristo. O crente maduro, ele está lembrando o tempo todo, um dia eu vou comparecer diante do meu Senhor, e eu vou chegar lá com toda a minha vida diante dele. É para isso que eu estou olhando. Eu não estou olhando aqui com pode ou não pode, com autoafirmação. Se eu estou bonito aos olhos do pastor, aos olhos dos demais crentes. Se isso é o aceitável, para que eu possa dizer que eu sou correto. Nada disso. Eu estou olhando para o dia que eu encontrar com o meu Senhor. Eu amo, cresço em discernimento e conhecimento, pensando nas coisas que são elevadas, nas coisas que são altas, para que eu ande de modo puro diante de Deus, porque um dia eu vou encontrar com Ele. Um dia eu vou encontrar com Ele. Não é pode, não pode. Não é pode, não pode. Pastor, nunca mais eu vou chegar para o senhor e perguntar, pastor, pode ou não pode? Pode perguntar, meu irmão, se você tiver dúvida. Mas saiba assim, nós precisamos amadurecer, então. Nós precisamos amadurecer. Se você me perguntar, eu vou te responder. Né? E às vezes a questão não é pode ou não pode. É para onde você está olhando, onde está seu coração. Qual o fruto que você deve produzir? Não é pode ou não pode. Tem muitas outras perguntas para serem feitas, mais elevadas do que pode ou não pode. A vida da igreja não é pode ou não pode. Não é uma questão só de certo e errado. Não é. E quando a pregação no púlpito da igreja começa a ser só pode ou não pode, certo e errado, essa igreja vai ficar 10 anos imatura, parecendo menino que tem que escutar sempre do papai o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Não é isso. É o nosso coração e a nossa mente estar nas coisas altas, elevadas e verdadeiramente importantes. Verdadeiramente importantes. Então, querido, é para esse ponto que nós devemos olhar. Não viver pela conveniência imediata.
Por que você se relaciona da forma que relaciona? Por que você faz como faz? Por que você vive como vive? Por que você escolhe o que escolhe? Por que seu coração ama o que ama? Por que você rejeita o que rejeita? É só uma questão de aprovação do que é certo e errado? Ou é porque você se relaciona com Deus e corresponde a Ele? E você está aguardando o dia de encontrar com Ele? O motivo tem que ser outro. Não é só uma questão de aprovação. Deus não precisa mais te aprovar porque Ele te aceitou. O que Ele quer ver é a imagem e semelhança dele cada dia sendo restaurada em você. É isso que Ele quer ver. É esse o interesse de Deus. Porque Ele já te aceitou. Quando você era só pecado, Ele te aceitou, Ele te perdoou. Ele te aceitou e te perdoou. O que Ele quer ver agora é essa obra de maturidade, de avanço, de você sendo uma pessoa da consciência mais elevada, que tem uma fé de consciência, não uma religiosidade barata, de pode, não pode, infantil. Você sabe o que você vive, você sabe para quem você vive. Você conhece agora a sua identidade, como nós vimos aqui no primeiro dia. Você conhece o que Deus fez por você. Você conhece que Ele te escolheu. Ele separou a sua vida. Ele enviou o Filho dele para morrer por você, para purificar a sua vida diante dele. Para dar. Ele veio aqui e viveu a lei toda para poder aplicar a justiça dele na sua vida. Morreu naquela cruz para livrar você da sua culpa. Tudo isso já foi feito porque Ele te amou. E agora, com essa consciência, é que você então vive como vive, escolhe o que escolhe, ama o que ama, preza o que preza, rejeita o que rejeita. É por causa dessa verdade superior. Não é uma religião onde eu vou ter que fazer bonitinho para Deus me aplaudir. Não. Isso é coisa de menino imaturo. Mas a religião ama isso. O evangelho nem passa perto disso. Mas a religião ama isso. E quando as pessoas acusam a religião de ser controle, é por causa de umas coisas como essa. Porque as escrituras não ensinam esse controle. O que ensina esse controle são sistemas humanos formando religiões de controle mesmo. E o pode e não pode levar o crente não na maturidade, mas no medo, na coleira do medo, tem sido muito eficiente. Para manter gente lá, mas não para criar cristão consciente, maduro, que sabe decidir as coisas, que sabe ver por conta própria, que entende que o pastor é alguém que orienta e aponta a verdade, mas que o pastor não é o papaizão que fala pode ou não pode. E nem o delegado da igreja para ficar vigiando ninguém. É viver de modo puro e irrepreensível, porque eu entendi todas essas coisas, queridos. Pense em alguém se preparando para um encontro muito importante. Você vai ter que ir lá em Goiânia e vai ter uma audiência lá que você vai se comparecer diante do governador. Como é que você se prepara para ir lá? Bem vestido. Vai lá de qualquer jeito, Adão? Tem uma solenidade muito importante, onde você vai... Como é que você se prepara para ir lá? Botando a melhor roupa. Você tem um encontro marcado com Jesus, meu irmão. É por isso que você está vivendo como está vivendo? Correto. É por isso que você está andando como está andando? Se não for isso, meu querido, a gente ainda precisa amadurecer. Até o dia que Cristo voltar, tem um encontro marcado. Nós começamos lá atrás com Ele nos escolhendo, nos santificando, e o que mais? Ele escolheu, tornou você santo. Hã? A gente falou ali. Amor. Ele te amou. Começou lá e vai terminar no encontro. Você já olha para tudo que foi feito. Essa é a razão de você ter uma identidade e viver como vive. Porque você ainda tem um encontro com aquele com quem você deve se parecer. É isso que forma a sua consciência. Tem que ser isso, meu irmão. Não pode ser religião. Por que você vive assim? Porque eu sou crente. Errado. Por que você vive assim? Porque eu quero ir para o céu. Errado. Por que você vive assim? Porque a igreja não permite. Aí é a derrota, né? Aí é a derrota da imaturidade. Minha religião não permite. Eu vivo assim porque eu entendi a eleição na minha vida. Eu entendi o amor de Deus. Eu entendi que Deus me separou para viver para Ele. Ele se revelou a mim para que eu, conhecendo Ele, eu me torne parecido com Ele. Eu entendi
que eu preciso crescer em amor porque Deus é amor. Esse amor precisa transbordar e ele tem que ser com entendimento e com discernimento. Eu compreendi o que é elevado e importante. E agora, baseado nisso, eu vou viver uma vida santa na presença de Deus. E por causa disso tudo aqui, eu tenho um encontro marcado com Ele. É por causa disso que foi, disso que está sendo e do que virá, que eu vivo como vivo, faço o que faço, busco o que busco, amo como amo, decido como decido. Não é por causa de religião, porque é igreja, porque não sei o quê, porque eu tenho que ir para o céu. Ir para o céu é Jesus, ir para o céu não é sua performance. Não é sua performance. É por causa da sua identidade, por causa do que foi feito e por causa do que virá. É por causa disso que nós vivemos como vivemos. Essa é a perspectiva, querido, da maturidade cristã. Você precisa treinar sua consciência pela palavra para discernir o que realmente importa. É por isso que nós vamos ficar aqui, querido, expondo as escrituras, expondo as escrituras, expondo as escrituras, para formar nossa consciência. Por que nós nos reunimos e um pastor fica aqui esse tempão falando? Para formar nossa consciência cristã. A nossa maturidade cristã, o nosso conhecimento daquele que nós temos que conhecer para ser parecido com ele. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é um show de emocionalismo. E nem o palco da esquizofrenia cristã, onde as pessoas pensam que a emoção vai conduzir a vida delas. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com consciência e transformação real. Por causa de tudo isso aqui que eu falei. Mas a terceira coisa, querida, é que você deve, então, depois de tudo isso, frutificar para a glória de Deus. Olha o verso 11. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Paulo, ele inclui na sua oração, querido, ele conclui, aliás, com resultado visível. Depois de tudo isso aí, o que tem que aparecer na sua vida? Justiça. Fruto da justiça. Fruto da justiça. Fruto da justiça. Jesus é o único justo. Lembra que Jesus é o justo? Jesus é o único justo. É reproduzir a vida de Cristo em nós. Mas a justiça de Deus também ela está expressa nas Escrituras, na palavra de Deus. A lei de Deus mostra a justiça de Deus. Nós somos justificados com uma justiça declarada num tribunal e imputada em nós. Somos pecadores, mas a justiça de Cristo foi imputada em nós. E Deus, quando me trata, Ele me trata com base na obediência de Jesus. Ele é o justo, mas Ele me deu a justiça dele, pegou meu pecado e morreu. Agora, Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo em mim, que Ele declarou e imputou em mim. Mas eu ainda não sou justo de fato, de verdade. Agora Ele vai me pegar pela mão, pelo Espírito Santo, conduzindo na palavra e fazer com que essa justiça declarada em Cristo se torne justiça demonstrada em mim. Lembra sempre desses dois termos: justiça declarada e justiça demonstrada. Vamos repetir? Justiça e justiça. A justiça declarada é um ato soberano de Deus que Ele realizou lá no trono da glória, quando Ele determinou que o cordeiro fosse morto e o sangue fosse derramado. E o Filho viesse aqui cumprir a lei. E aí Ele declarou essa justiça sobre mim e eu sou justificado em Cristo. Mas a justiça demonstrada, ela passa a ser real em mim a partir do processo de santificação, o processo transformador. É esse fruto de justiça aqui que Paulo está falando. A justiça que você recebeu, ela precisa passar a ser parte da sua vida. A justiça declarada precisa ser agora uma justiça demonstrada. Então, que vocês sejam sempre cheios desse fruto da justiça. A mesma justiça que Jesus viveu. E essa justiça vem por meio de Jesus. Como? De duas maneiras. Nós somos justificados porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e nos deu a sua justiça. Ela vem por meio de Jesus, mas ela vem por meio de Jesus também porque a capacidade de cumprirmos os estatutos e os mandamentos de Deus foi porque Jesus subiu e Ele diz: quando eu for, eu vou enviar o quê? Consolador. O Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará toda a verdade e nos fará lembrar de tudo que vocês têm dito. Ele me glorificará. Lembra que Deus tinha prometido o Espírito? Jesus repete a promessa que o Pai tinha feito em Ezequiel: enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. E quando eu enviar o meu Espírito, eu vou dar um novo coração para vocês. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
e vou fazer com que vocês obedeçam os meus estatutos, observem os meus vivam os meus juízos e os observeis. Era nessa vinda do Espírito. Então, é tudo por meio de Jesus Cristo. A justiça declarada é por meio de Jesus, e a justiça demonstrada também é por meio do Espírito de Jesus que ele enviou. É só por meio de Jesus que nós podemos ver esse fruto de justiça, querido. O que é esse fruto de justiça? Nós podemos elencar aqui o que nós vimos aqui no primeiro dia. Você ser uma pessoa humilde, paciente, compassiva, amorosa, todos os atributos e as características do caráter de Cristo. Esse é o fruto de justiça que precisa ser formado em nós. É isso que Deus está esperando, é nisso que Deus está trabalhando. Então eles vêm por meio de Jesus Cristo. Esse fruto, querido, é algo real. Ele aparece nas atitudes, nas escolhas, nas palavras, nas reações, nas prioridades, nos relacionamentos. É a evidência de que a vida de Cristo está operando e está operosa em você. O caráter de Cristo está operando em você. Paulo está dizendo que a maturidade cristã não pode ficar invisível. Mas esse fruto de justiça precisa ser visto. Ele é demonstrado na vida do cristão maduro. Paulo vai falar disso várias vezes. Jesus falou que quem permanece nele dá muito fruto. Paulo fala Gálatas 5 a respeito do fruto do Espírito. Colossenses 1,10, ele ora para que os irmãos sejam frutíferos em toda boa obra. E qual é o fim último desse fruto? A glória e o louvor de Deus. Quando eu e você vivemos tudo isso, Deus é que é louvado e que é exaltado. Lembra lá do Sermão do Monte que nós trabalhamos no acampamento passado? Para que brilhe a vossa luz diante dos homens e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando a nossa luz reflete a luz de Cristo, é Deus que é glorificado no mundo. Esse é o grande propósito dessa maturidade. Então, querido, a nossa vida deve exalar Cristo no ordinário, no dia a dia. Não é uma questão de reunião religiosa. Não é uma questão de como eu reajo num culto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como é o seu cotidiano. Se você exala Cristo e a justiça pode ser percebida na sua e na minha vida. Então é como uma árvore saudável. A árvore saudável, ela precisa fazer barulho e esforço para dar o fruto? Ela simplesmente frutifica. Assim é o cristão maduro. Ele simplesmente frutifica. Quem é o crente? A igreja criou um estereótipo muito maléfico do que é o verdadeiro crente. Aí tem gente muito sórdida, autocentrada, que glorifica a si mesma dentro da igreja, se passando por crentão maduro. E o crente que se autoglorifica, ele é o cúmulo da imaturidade, porque ele não entendeu nem que a glória é de Deus. Mas esse é o mal da gente criar estereótipos fora das Escrituras. Quem que é o crente cheio do Espírito Santo? Nos últimos 30 anos da igreja, qual é a descrição do crente cheio do Espírito Santo? Que ama. Hã? Que ama. É o que produz. Não, nos últimos 30 anos aí, madame, que tem sido mostrado. Como que é o crente cheio do Espírito Santo? Como é que é, Maria? É o que fala mais barulho, é o que se... Eu não entendi o que a Maria falou. De emoção, emocionalismo. Emoção, barulho, como a Anja falou. O crente cheio do Espírito Santo é aquele crente que tá e pá, e barulho, pá. Não interessa se tem fruto, se ele é honesto, se ele é humilde, se ele glorifica a Deus de verdade, somente a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ter o primeiro lugar na igreja, ele tem que ter o microfone, ele tem que ter o quê, ele tem que ter o quê. Querido, isso é balela. É o crente que rodopia e sai correndo. Mas o fruto do Espírito fala que é domínio próprio. Mas o que sai doido, desvairado, é que é o crente cheio do Espírito Santo. Que conversa fiada é essa? Se uma característica do fruto do Espírito é autocontrole. É a pessoa que se domina nas suas emoções, que se domina nos seus impulsos de pecado. É a pessoa que tem controle de si mesma. É ela que tem o Espírito Santo ali, dando para ela condições de se autogovernar. Mas não, alguém sai doido, cai no Espírito só se for do diabo. Inventou esse cair no Espírito, graças a Deus, os inventores disso lá do Canadá, assumiu que era safadeza.
E mesmo assim, eles assumindo lá na igreja do aeroporto, que era safadeza, e pediu perdão, tem muita gente reproduzindo esse cair no espírito até hoje, no mundo afora. Tem condições de uma coisa dessa? Não é o caráter de Cristo que revela o crente cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo conduz para ser parecido com Jesus. Não, tem a ver com algazarra de reunião religiosa, crente cheio do Espírito Santo. E durante décadas essa bobagem ficou sendo ensinada. Durante décadas. Pastor, mas se eu estou orando lá e eu me emociono, eu fico, tudo bem, meu querido. Mas emoção é emoção. Enchimento do Espírito é enchimento do Espírito. Não mistura outra coisa. O Espírito pode me encher, eu posso emocionar. Mas emoção não produz enchimento do Espírito. E enchimento do Espírito, a evidência não é emoção. A evidência do enchimento do Espírito é, vamos lá? Amor. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É aí que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fora disso, conversa fiada. Eu faço barulho, mas não sou humilde. Eu faço barulho e não tenho domínio próprio. Eu sou aquela árvore que vive só sacudindo, mas não tem fruto nenhum de amor, de paz. Não tem nada disso. Não sou pacífico com ninguém. Mas porque eu pulo, grito e rodopio na igreja, eu sou cheio do Espírito. Mentira, engano. O diabo colocou isso dentro das igrejas. E aí fica um monte de gente imatura achando que é madura. Mentira. Então, querido, é o fruto. Por isso que eu estou falando que o Isaac colocou ali, é? Não, né? Não. Então devolve lá para nós, Isaac, por favor. Sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. É esse fruto, é essa vida produzida pelo Espírito de Cristo, por meio de Jesus Cristo, que é a vida madura, querido, na fé. Então, querido, é como essa árvore saudável que não faz esforço nenhum. Há um fruto visível. O que eu tenho que perguntar, querido? Você precisa perguntar, há fruto visível da graça de Deus na minha vida? No meu caráter? Não apenas atividade religiosa? Não apenas emoção em momentos espirituais? Não apenas linguagem evangélica? Mas há fruto, há justiça, mais pureza, mais domínio próprio, mais amor, mais humildade, mais firmeza, mais semelhança com Cristo. É esse fruto vindo por meio de Jesus Cristo que glorifica a Deus. Esse fruto. Então, querido, a maturidade não é um conceito aqui vago, só uma ideia abstrata. Ela tem marcas visíveis e concretas. O amor cresce, mas não cresce sozinho, cresce com conhecimento e discernimento. Esse amor maduro capacita você a aprovar o que é excelente, a viver o que é melhor diante de Deus, com integridade diante de Deus. Essa vida íntegra transborda no fruto da justiça, produzido por Jesus na sua vida, para que Deus seja glorificado em você e por meio de você. Paulo aqui não está orando por uma fé superficial. Ele não está orando por mera atividade religiosa. Ele não está orando, querido, por uma fé emocional e espiritualmente rasa. Paulo não está orando por isso. Ele ora por uma igreja profundamente enraizada no Evangelho e na pessoa de Jesus. Com amor, integridade, escolhas excelentes, vida íntegra, fruto abundante. Esse é o retrato da maturidade cristã. Esse é o retrato da maturidade cristã. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, faz isso em nós. Nos ajuda, Senhor. Produz o teu fruto na nossa vida, Pai. Nos visita nas nossas limitações. Ó Deus, na nossa indiferença, muitas vezes na nossa falta de interesse mesmo, Pai. Ajuda a gente, Pai, a importar e buscar aquilo que é mais importante, que é excelente. Ajuda, Pai, a gente adentrar, Pai, e gastar o nosso tempo e a nossa mente, Pai, nessas verdades que o Senhor revela para nós, e não só naquilo que as nossas emoções buscam, que os nossos sentimentos buscam. Talha em nós, ó Deus Santo, essa vida de justiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Não deixa a gente, Pai, vaguear de qualquer maneira, não.
Ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento, entendimento, Pai, para ter amor prático, real. Forma-nos, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Visita, Pai, o teu povo. Vê, Pai, o que há em nós que precisa ainda ser mexido. Move, Pai Santo, nas estruturas, Pai, das nossas crenças, dos nossos pensamentos, das nossas opções, das nossas opiniões. Mexe em tudo, ó Deus. E faz, ó Deus, do seu jeito. Faz, ó Pai, conforme a tua verdade, conforme os teus planos para nós. Atua em nós, ó Deus. Faça isso, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome santo de Jesus. Amém.